Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia. Uma honra você me deixar entrar na sua casa. Gratidão. Se inscreve no canal, o canal está crescendo porque você está me ajudando a crescer. Deixe seu like, deixe seu comentário, é importante para a gente ter engajamento. Estou aqui com o mapa do Padre Fábio de Mello, nascido em Formiga no dia 3 de abril de 71. Vocês me pediram um mapa porque o padre está com depressão. Gente, depressão é uma doença, né? Ele deve estar tratando. Mas é isso, né? O cérebro de uma pessoa depressiva aguenta tudo. Mas muito pensamento negativo, o cérebro tem um limite, né? E o cérebro dele já está exausto. Ele tem que mudar esse estilo de vida dele. Embora ele esteja tratando, o que o terapeuta dele está falando? Padre, você tem que mudar isso. Então, ele vai para o psicólogo, psiquiatra, sai de lá medicado, volta para casa e a casa está deprimindo ele. A casa, o estilo de vida, concorda? Né? Eu estou com depressão, né? Um exemplo, estou com depressão. Aí o médico vai lá e fala assim, você tem que mudar seu estilo de vida. Uma dona de casa, né? A dona de casa vai lá, quem deprime é o marido, quem deprime é a casa, quem deprime é os filhos. Tem que mudar. Quanta cliente minha com depressão? Quem deprime é o marido. É a mesma coisa, tá? Então vamos lá falar do Padre Fábio de Mello. Né? Para mim, o que deprime ele é o sacerdócio, não tenha dúvida. Embora ele nasce com o grau de sacerdócio, ó, casa 9 é a casa da religião, né? Ele tem, ó, Sagitário Peixes, ele tem. Então ele nasceu para o sacerdócio. Para mim ele abandona o sacerdócio. Aí ele para com a depressão. O sacerdócio está deprimindo ele. Então, ó, ele nasceu em 3 de abril de 71. Se a gente fizer a soma, dá 1978, que desdobrado dá 25, que vira 7. Então, eu não tenho horário de nascimento dele. Ele seria, então, um ariano com ascendente supostamente em câncer. Pode ser, né? O ascendente em câncer é muito doce e acolhedor. O que pesa no mapa dele? O que ele fala para as pessoas? O que ele pode se auto-enganar? Ah, minha mãe morreu, minha tia morreu, minhas amigas morreram, exemplo. Ele sempre vai achar que o que deprime ele é a morte da mãe, a morte da irmã. É isso que ele acha, mas na verdade, para mim, o que deprime ele é o sacerdócio, tá? Então, por exemplo, ele tem uma lua, a lua é a mãe, né? A mãe em câncer. Ah, a mãe dele era de virgem, não importa, gente. A mãe, estando em câncer, era uma mãe muito querida e amorosa, tá? Por exemplo, na casa 3, que é a casa da irmã, aparece o signo de virgem. Não importa para mim se a irmã dele não era de virgem. Virgem é ausência. Virgem é uma pessoa que não se toca. Você toca uma freira, você fica tocando numa freira, ela não te dá liberdade para ser tocada. Então ele não toca a irmã, parece que a irmã morreu também. Então, ó, ele tem para mim ao horário do meio-dia, se você colocar no www.horoscopo-astral.com, vai sair esse mapa aqui, às 12 horas em Formiga. Ele tem o Áries no grau 13. Para mim, ele tem, ó, o Sol na 10, a Lua na 1, que ele é muito querido, e o Mercúrio na 10, né? Então ele é um coach, ele é um professor, ele é um querido. Ó, ele tem Urano na 3, né? Ele tem Urano na 3, que é o escritor, Plutão na 3, escritor, Lilith na 3, que é o escritor, como Paulo Coelho. Ele é um ótimo escritor, ele é um ótimo homem de palco, né? Para mim, o que deprime ele é o sacerdócio. Então ele tem o Sol em Áries 13, né? O Áries com o câncer que ele tem é um homem que defende a justiça e os direitos. E os direitos, sabe aquela coisa do direito humano? Ele não está fazendo isso. Na verdade, o que ele queria fazer é parecido com o que o Lancelot faz. No fundo, o que ele queria estar fazendo era distribuir pão aos pobres. Ele não faz isso. O que eu vejo o Fábio de Mello fazendo é ele vestido de marrom, como se fosse um franciscano, distribuindo comida. Quando eu vejo o Fábio usando um tênis horroroso de marca, embora satisfaz ele, e ele morando num apartamento de 600 metros quadrados, isso deprime ele. Ele compra essas coisas para ficar feliz, mas isso deprime ele cada vez mais,
porque a natureza dele é muito uma natureza de rua acolhedora, e ele não está fazendo isso, entenderam? Por exemplo, ele tem, ao meio-dia, ele tem na casa 3, que é a casa de amigos, ele tem virgem, ele não tem amigo nenhum. Ah, mas ele é amigo do Hulk, ele é amigo da Angélica, ele é amigo do Belo, ele não tem amigo nenhum. Ele não tem amigo nenhum, ele não tem ninguém para ligar e falar com ele, não tem. Ele só não parou o sacerdócio dele, toda essa história, porque ele deve ter muito funcionário que depende do trabalho dele e ele fica com pena. E isso está acabando com a vida dele. Ele tem um grau aqui que ele se sente preso. Por exemplo, ó, ele é muito crítico. Por que ele não sai do sacerdócio? Porque ele já condenou muita gente que saiu do sacerdócio. Então ele está pensando, pô, eu vou pagar minha língua. Eu já condenei muitos que fizeram isso. Ah, Mônica, eu nunca vi ele condenar. Ele jurou, que ele nunca ia fazer isso. Então, ele está num dilema, ele está entre a cruz e a espada. Ele sabe disso, se ele assistir esse vídeo, ele sabe. Aparece ele procurando um sacerdócio. Ele é querido em todos os lugares. E ele, na verdade, por exemplo, o Quiron dele está nas relações dele mais sociais, mais do povo, mais como o teatro, dança, música, shows, espetáculos. Tem nada a ver com o sacerdócio, me desculpe, tem nada a ver. Por exemplo, ele tem muito fogo. Então, ele era um homem que gostaria de estar no palco mesmo. Não sei se ele é bom, eu nunca ouvi ele cantando, não sei se ele é bom cantor, tá? Bastante ansioso. Agora, vamos dar uma olhada em 2025. Em 2025, ele está passando, na numerologia, 3 de abril de 2025, ele está passando o ano 12. Quem é tarólogo e fez o meu curso, o que é o ano 12? O que é a carta 12? É a carta do enforcado. O que é o enforcado? É um homem preso pelo pé. Se ele balançar um pouquinho, ele consegue ter força e soltar o laço do pé e sair fora do enforcado, mas ele não faz porque está cômodo para ele ficar balançando. E o que o mapa está falando? Para ele esperar. Então ele vai ficar esperando, não vai mudar. Ou seja, de 6 em 6 meses ele vai no psiquiatra, ele não vai, né? Porque ele faz a consulta online, alguém compra para ele o remédio, ele está se entupindo de remédio. O mapa vê ele limitado, tá vendo? Limitado, é um trânsito que vai de 19 de fevereiro a 8 de março. Agora, em março de 27, é a perda do ego, onde ele vai pensar em deixar o sacerdócio. Aí ele passa a viver. O problema é que ele não é... Imagina, eu que sou pequenininha, quando eu vou no shopping, as pessoas me reconhecem, querem tirar foto. Eu estou sentada às vezes para, sei lá, descansar um pouquinho. Oi, amor, posso tirar uma foto com você? Imagina esse homem num shopping, não tem sossego. Ele só teria sossego no exterior e olhe lá, tá? Que nem eu te falo, ele mora numa casa de 600 metros e sozinho. Ele tem aqui, gente, uma lua na 12 e um Júpiter na 12. Ele está gostando de alguém. Ele está. E isso vai contra o sacerdócio dele. Aí ele vê esse vídeo e fala, Mônica, você está enganada, eu não gosto de ninguém. Gosta, ele gosta de alguém sim. Ou ele gostaria de ter um namoro, um casamento como qualquer ser humano. O sacerdócio está comendo ele pelo pé. Por exemplo, ele está com 2 signos de fogo, 1 de terra, 4 de água e 3 de ar. Ele está muito emotivo. Na Revolução de 25, ele cogita, ou ele está cogitando, vender o apartamento dele. Ele está querendo uma casa nova. Ele está pensando em ter essa mudança. A morte da mãe mexeu muito com ele. Ele pensa em construir alguma... Eu juro, eu não entendo. Por exemplo... ele poderia estar fazendo alguma obra social de mais envergadura, eu acho que ele está muito parado, isso está comendo ele também, tá? Secretamente ele está gostando de alguém. Por exemplo, eu posso estar gostando de alguém, né? E vocês não estão sabendo, eu concordo? Eu posso estar falando com alguém e vocês não estão sabendo, mas ele está gostando de alguém sim. Ele tem secretamente planos, gozado, né? Eu vi uma pessoa no Instagram, no TikTok, que ele fala assim... Todos os dias a gente dá dica de como a gente está ou como a pessoa está e vocês não percebem. Eu vi uma entrevista dele que ele fala, eu tenho uma fã que tem 6 anos que me persegue e acha que eu vou casar com ela. Ele dá essas dicas.
Deixa eu ver a Vênus dele. A Vênus dele está em Peixes. Tem alguma coisa estranha aí. Ó, Marte em Câncer. Ele está enamorado ou se enamorando por alguém. Embora a Vênus dele, que é o amor, está em Peixes, que é Jesus Cristo, tá? Ele está lutando contra isso, ó. O Mercúrio está em Peixes. O que é Peixes? Jesus Cristo. O que é Mercúrio? Deus da comunicação, ó. Em 25, Áries, que é educação física, academia e tudo mais. Câncer, ele é muito amoroso. A lua dele está em Gêmeos, ele fala bem para o público jovem. Leão, ele empoderado. Mercúrio em Peixes, falando de Jesus Cristo. Em Virgem, ele celibatário. Vênus está em Peixes. Quem que é o amor dele? Jesus Cristo. Em Libra, muito elegante. Marte está em Câncer. Ele deve promover alguns casamentos. Em Escorpião, ousado. Cada vez que ele celebra um casamento, ele fica com raiva dele mesmo, porque ele queria estar no lugar da pessoa. Júpiter em Gêmeos, ganhando dinheiro. Gente, estar na lista dos best-sellers, quando eu fiquei, vocês olham ali, vocês nem dão bola, né? A editora ganha 90% e o autor 10%. Quando você entra para a lista dos best-sellers, é muito dinheiro que a gente ganha como autor. Eu não estou faz tempo, mas quando eu estava, tanto que eu entrei, eu entrei com os 20 mais ricos em 1995. Eu fiquei depois da Angélica e antes do Faustão, para vocês terem uma ideia. Eu estava entre as 20 pessoas mais ricas do Brasil. Quando você vê aqueles nomes lá que você nem dá bola na revista Veja, a pessoa está muito bem. Quantos anos ele ficou na lista? Ele, o Padre Marcelo. Padre Marcelo, então, nem se fala. Imagina. Eles são milionários, esses dois aqui. Mas o que adianta tanto dinheiro sem uma obra social? Isso deve estar comendo ele. Ah, Mônica, ele faz, ele tem uma ONG. Gente, o espírito quer mais. O que eu aconselho? Vai para o exterior viver. Em 2027, eu não garanto que ele continue como padre, na minha opinião, tá? Ó, Áries 0 querendo um novo trabalho, Escorpião 0, tem alguma coisa muito latente nele, como se ele quisesse deixar de ser padre, tá? Ele com um pouquinho de intolerância à lactose e a glúten, sentindo saudade da mãe, querendo estar junto à mãe. Talvez ele tenha alguma coisa de próstata, pode aparecer a próstata aumentada, tá? Não sei, eu não vejo ele morrendo, tá? Ele tá com uma lua na 12, ele tem esses pensamentos suicidas, ele tem. Plutão na 8 também, que é pensamentos de morte. Mas eu acho que o que limparia a mente dele seria o fim do sacerdócio dele, tá? Na casa 5 em Câncer e Escorpião, Aquário gozado. Ele passou pela cabeça fazer uma faculdade, talvez na área da medicina, porque qual que é a missão dele? Curar vidas. Ele, talvez, num podcast, ele fala, pensei até em fazer medicina. Ele cogita ir para um outro país, tipo a Argentina, fazer medicina para não fazer vestibular. Ele está pensando nisso tudo. Seria bem adequado. Por quê? Ele quer continuar salvando vidas. Ele quer ter uma vida comum, como qualquer pessoa, e andar na rua, né? Eu não sei. Se eu pudesse, eu sou ele. Eu peço licença do celibatário, né, da vida como pastor, não, como padre. Vou para a Argentina, vou para um outro país, tento fazer medicina e dali, talvez em 27, eu me afasto, adormeço da igreja e tento ter uma vida comum e constituo até uma família. Qual é o problema? Não é? Eu tenho cliente de todo tipo. Eu tenho um cliente pastor. Eu tenho um cliente padre, é que ele não apareceu mais, mas ele, gozado, olha que interessante, eu tenho um cliente padre que uma vez ele foi tentar alguma coisa com mulher e não gostou, ele se entendeu como gostando de homem, tudo bem. Aí depois ele, como celibatário, ele não teve mais nada com homem. E ele falou uma coisa tão bonita para mim, ele falou, Mônica, sabe por que eu te procurei? Isso já faz tempo, tem uns 6 anos, 7 ou 10 anos. Foi bem antes da pandemia. Ele falou, sabe por que eu te procurei? A igreja ela é tão triste. Ela é tão triste, a igreja. Quando eu fico na porta despedindo das pessoas, as pessoas... É penitência. As pessoas são tão tristes, né? É uma penitência todo dia. E ele uma vez passou na Umbanda, perto de um terreiro de Umbanda, ele viu as pessoas... Ah, não, mentira, ele não passou na rua, não. Ele entrou num terreiro de Umbanda.
Ele viu as pessoas cantando, batendo palma, ele achou tudo tão alegre. Ele falou, nossa, vocês são tão alegres. Olha que bonito ele ter falado isso. Isso me encheu de alegria quando ele falou. Eu acho a igreja tão pesada, penitência. Quando eu fui para Fátima, em Portugal, as pessoas com os joelhos sangrando. Será que Deus quer essa coisa pesada dos joelhos sangrando, essas penitências, essa tensão, esse sacrifício, esse, ai meu Deus, esse bater no peito, Deus é minha culpa, ai meu Deus, precisa. O próprio Jesus era brincalhão. Há textos aí que eu estou escrevendo o livro dele, quem era severo era Batista. A Bíblia no Novo Testamento, para mim, tem mais a ver com Paulo e João Batista. Para mim, o cristianismo deveria se chamar paulinismo, porque Jesus, ele era, tanto que falavam, né, ele era um beberrão, xingavam Jesus, né, por causa disso. Ele era muito diferente, né, o Batista com Jesus. Jesus andava com mulheres, com Madalena, então as pessoas não gostavam muito de Jesus naquele tempo. E as pessoas fazendo aquelas penitências, pagando promessas. Eu não acho que Jesus quer isso, eu não acho que Deus quer isso, esse sofrimento. Eu prefiro ser espiritualista. Mas é o mapa que vocês pediram, ele faz o que ele quiser da vida, ele é bem adulto, não acho que chega a ponto de fazer alguma coisa contra a própria vida. Só acho que cada vez que ele vai comprar um tênis, que ele vai comprar uma roupa, que ele vai comprar mais um apartamento de 1 milhão, eu acho que ele entra mais em depressão. Não é questão material, é questão que eu acho que o celibatário, eu acho que o seminarismo, eu acho que a questão de ser padre, eu acho que é isso que o deixa deprimido, na minha opinião. Tá bom? Então é isso, vocês queriam saber dele. Essa depressão não vai ter fim enquanto ele não parar de ser padre. E para mim ele termina isso em 2027, tá? E ele seja feliz, ele que vá. Só que ó, no Brasil ele não vai conseguir. Ele teria que ir para a Europa, Estados Unidos e para algum lugar distante para ter uma vida mais tranquila. E se quiser ter um amor, seja feliz. Os católicos não acreditam numa vida única e depois da morte vocês dormem. Então é isso, turma. Então ele que seja feliz com a pessoa com quem ele ama, tá? Porque ele gosta de alguém sim. Então, claro que ele está aqui negando com uma Vênus em Peixes que é Jesus Cristo, eu concordo, mas tem algo que está desmotivando ele de seguir essa carreira, a carreira vocacional, devocional dele, tá bom? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham entendido. Namastê, gratidão por um dia maravilhoso.